quem se lembra dele? No nosso congresso da EBD, né, pastor? Que o senhor fechou, né? Amém? Foi bênção pura. Amigo meu, lá da Fiocruz. O cara sabe, o cara saca, hein? Mestre, né? Então, aplauda Jesus pela vida dele, amados. Vem cá. Glória a Jesus. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor, irmãos, amém? Graças a Deus, essa oportunidade é muito rica, porque o tema, ele é muito peculiar. Essa minha oportunidade aqui nesse dia, ela reflete muita coisa, além da dedicação ao estudo, mas ela vai falar muito ao meu coração sobre uma mudança de configuração da igreja atual. Falar disso, se você é um crente de 15 anos atrás, você sabe que falar disso era um problema para a igreja ainda. Então, quando a gente sobe no altar para falar de temas que era de tabu na década de 90, no início dos anos 2000, a gente fica feliz porque a igreja está alçando novos desafios. Ela quer alcançar para além, né, das quatro paredes. Ela quer alcançar o coração do sofredor, daquele que está sofrendo. Então, quando a gente vai falar de temas difíceis como esse, desafiadores, meu coração muito se alegra. E eu estou agradecido também por estar aqui essa manhã, primeiro por estar falando na igreja de um amigo, né, do pastor Robson. Desde 2010 a gente se conhece, ele da Fiocruz, então isso me alegra muito, porque eu trabalho também num culto lá na Fiocruz. Então, quando eu sou convidado por algum amigo de lá, eu sempre falo assim, poxa, acho que eu estou dando um bom testemunho no trabalho. Amém? Porque são lugares desafiadores, não é verdade? Ambientes diferentes. Queria controlar tudo lá na Fiocruz, mas eu não controlo, então eu tenho que testemunhar, né, com a minha vida ali. Então isso me alegra muito. Eu estou acompanhado da minha esposa Luciana, graças a Deus sempre me acompanha. Meu filhinho Bernardo já está lá na salinha, né, mas eu estou grato a Deus por essa manhã, por estar aqui, poder falar desse assunto e estar, né, nesse ambiente aqui. Eu estive aqui na escola bíblica, né, fechamento da escola bíblica, e foi muito bom, gostei muito daquele tema também, como esse daqui também. Então, sem mais delongas, irmãos, eu queria ler o texto, né, que está lá em Números, capítulo 11, a partir do verso 11. Eu tenho um amigo que ele diz assim, você já leu o evangelho que Deus entregou a Moisés? Ele está falando dos 5 primeiros livros, quando ele diz assim. Por quê? A gente acha que a gente tem um cânon dentro do cânon para nós mesmos. Então a gente cria as partes que a gente mais gosta de ler na Bíblia. E provavelmente Números, Cantares, alguns livros são pouco lidos. Se você chegar na sequência aqui de Números, Deuteronômio, né, Êxodo é mais aplicável à leitura. Mas tem alguns livros aqui que dão genealogia e dificilmente, às vezes, a gente visita, a não ser numa leitura corrida, e a gente passa muito corrido por aqui. Mas eu quero te chamar a atenção sobre um ocorrido aqui em Números que trata desse assunto, né, com uma liderança, com alguém de peso na Bíblia, de respeito. Né, a gente está falando de Moisés. Aí olha o que diz o texto a partir do verso 11, capítulo 11, a partir do verso 11, diz assim, ó, e disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo, e por que não achei graça aos teus olhos, que pusesses sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo?
gerei eu para que me dissestes que levasse ao colo, como o aio leva o que cria, a terra que juraste aos seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dai-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Está falando aqui de Moisés, né? Só pelo nome, por aquilo que Moisés carrega, a compreensão ela já muda. Por exemplo, se a gente for ler Juízes 16, a gente vai ler a história de Sansão. Sansão, ele chega a uma certa altura que ele estava brincando com o pecado, aquela história com Dalila. E por Dalila pedir por diversas vezes para ele contar o segredo, sobe no coração de Sansão, antes dele contar todo o segredo, que a alma dele se angustiou de morte. Porém, quando nós estamos lendo o texto de Sansão, a nossa mente, ela remonta que a referência da angústia de morte de Sansão foi devido ao seu pecado recorrente. Ou seja, a gente fica mais tranquilo porque parece uma coisa comum. Um pecado recorrente vai atingir o nosso andar diário, o nosso físico, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, vai causar um afastamento de Deus, logo a gente trata isso como comum, porque a gente tem mais história assim no nosso meio. Pô, começou bem, mas agora a relação com Deus não está muito legal, então ele foi se afastando, e agora o resultado da vida dele é aquele dali, se entregou a algum vício, já não quer mais a presença de Deus, então parece que a leitura para a gente é mais familiar. A gente olha uma pessoa desgarrada da igreja, desgarrada de Deus, que outrora teve aqui, mas que não quer mais a presença de Deus. Então, quando a gente olha assim, o desejo de morte me parece mais comum em alguém que é parecido com Sansão. Só que o desejo de morte para alguém que é parecido com Moisés nos parece muito estranho. A gente deparar-se com uma leitura em Números em que o líder daquele povo vai dizer assim: Senhor, mata-me, eu tenho desejo de morte. A minha alma se angustiou de tal maneira, com todas as circunstâncias de que eu estou vivendo, que eu não quero mais estar aqui cumprindo os meus objetivos. Mata-me, Senhor. Ainda que esse seja um pedido ao Senhor, o que ele está pedindo aqui é para ser arrancado de uma realidade do qual ele está vivendo. É para ser tirado do meio da sua parentela, do meio dos seus e da função que ele foi, designado a cumprir. Então, a nossa mente, na leitura desse texto, e para falar de uma pessoa, da importância de Moisés, muda um pouco a nossa configuração. Bom, é Moisés. Por que Moisés chegou a esse ponto? Que situação subiu no coração de Moisés para que ele possa sentir tanto desejo assim de não mais estar aqui no nosso meio? Porque essa é uma realidade da vida. Só que, quando nós vamos nos aprofundar, quero dizer aqui que desejo de morte não é pecado. Alguém no nosso meio, eu mesmo, quando sofri alguma coisa, a vida não é tão boa quanto parece. É claro que depois a gente passa por essas fases, isso pode ser um pico de emoção,
na sua vida muito grande, isso pode desestabilizar alguma coisa, você não conseguir pensar no contexto que você vive, você fala, era melhor ter morrido também. Né? Perdas, assuntos complexos, né? Desafios maiores do que a nossa possibilidade, pode trazer isso ao nosso coração. Então, o desejo não é o pecado em si, mas o que aconteceu com Moisés, que levou a ele esse desejo. E o que nós estamos fazendo do que está acontecendo conosco diariamente, que pode nos levar a esse desejo. Isso sim pode ser o pecado, porque ele pode, a partir disso, se consumar ou não. Quando a gente se depara com alguns números que nós temos, diz que no Brasil, né, 14 mil pessoas anualmente tentam tirar a sua vida, tiram a sua vida. Parece que 38 pessoas, isso é número mundial, na verdade. Parece que, não, no Brasil mesmo, são 14 mil casos por ano, 38 casos por dia. Para cada caso de suicídio, Glória, acho que foi aqui. A bateria deve estar acabando. Amém. Então, para cada caso de suicídio, há pelo menos 20 tentativas frustradas. Ou seja, é muita gente tentando morrer. É muita gente tentando tirar a sua própria vida. Aí a gente pode compreender alguma coisa aqui. Se é todo mundo, se é muita gente assim tentando tirar a sua vida, alguma coisa está acontecendo entre nós muito diferente, que está causando esse desejo de pessoas serem arrancadas daqui. Alguma coisa está produzindo em nosso coração um pecado, quando eu digo nosso, da sociedade, um pecado tão grande que está nos deixando sujeito ao suicídio. Aí, a gente pode pensar de diversas maneiras. Você pode pensar assim, poxa, mas aquela pessoa lá fora, ou alguma circunstância da vida está vivendo em pecado e aconteceu algumas coisas com ela e por isso está acontecendo. Tá bom. E por que Moisés? Por que Moisés resolveu tomar uma atitude dessa? A Bíblia tem um contexto, tem uma circunstância e tem um desejo. Contexto, circunstância e desejo. O que é o contexto? É tudo aquilo que nós estamos vivendo em sociedade, né? Assim como Moisés, tudo aquilo que ele estava vivendo aqui. O que é a circunstância? É o que nós estamos passando atualmente, né? Mais próximo a gente. Como é que está a nossa configuração da nossa vida nesse ano de 2024? Circunstância, né? A gente está levando essa vida nesse ano. E qual o desejo para hoje? Se a gente pudesse falar sobre a vida de Moisés, a gente ia falar assim, qual o contexto? Moisés é um salvador, é uma espécie de Cristo do Antigo Testamento. Qual é a circunstância? Um desafio enorme, levar esse povo à terra prometida. Mas qual é o desejo? Morte. Olha só, diante de tudo isso, o coração de Moisés chega a um desejo, morte. Aí vem comigo aqui no texto,
A gente está falando do capítulo 11, e do capítulo 11, me parece que aquele povo, ele estava vivendo uma situação de falta daquilo que eles tinham lá no Egito. Capítulo 11, o povo atribula tanto a Moisés de uma falta daquilo que eles tinham lá no Egito, de comidas saborosas, carne, né, que eles pressionaram Moisés de uma tal forma que Moisés chamou para si a responsabilidade. Moisés chamando para si a responsabilidade, ele tem um resultado. Ele tem que dizer alguma coisa, falar alguma coisa. Por quê? Ele chamou para si a responsabilidade. Você chega no seu lar, quem é o responsável por esse lar? Vai dizer, sou eu. Tu vai ter que dar uma resposta sobre aquilo que está acontecendo no seu lar, né? Diversas coisas. Aí Moisés achou que ele tinha que ter resposta para tudo aquilo que estava acontecendo naquela circunstância que o povo estava vivendo. Ele chamou para si a responsabilidade. Quando ele chamou para si a responsabilidade, até aí estava ok. Só que agora, dá a resposta, Moisés. O povo queria carne, queria desfrutar de outra coisa que não fosse o maná. Aí a resposta de Moisés não foi uma resposta que agradasse aquele povo. Ele não tinha em mãos o que o povo queria. Preste atenção nisso. Ele não tinha em mãos aquilo que aquele povo queria. Então a sua alma se angustiou. Por quê? Na relação com aquele povo, ele entendeu que não era o supridor direto. É isso aqui que eu vou dizer. As nossas relações querem ter contato conosco a partir de uma visão do que ela tem sobre nós. E se nós deixarmos as relações que temos nos pressionar a tal ponto de fazer aquilo que ela quer arrancar de nós, mudar aqui dentro, nós mudamos toda a configuração de nossas vidas. Porque nós queremos atender a necessidade do próximo para além daquilo que Deus quer fazer. A pressão que colocam em nós pode tirar de nós o que de fato é a nossa identidade em Cristo. Moisés aqui achou que ele poderia responder àquele povo da maneira que o povo queria. Então ele olhou para a circunstância e correu ao Senhor e disse assim, mata-me, porque eu não posso entregar o que o povo quer que eu entregue. Qual é a informação consistente aí, Marcelo? É que o povo, as pessoas que a gente está se dando no dia a dia, não pode ser um impulsionador para a nossa relação com Deus. As nossas relações, elas não podem começar aqui para fazer movimento aqui. Ela não pode começar na horizontal para fazer um movimento na vertical. É ao contrário. Ela precisa começar na vertical para fazer um movimento horizontal. E nós estamos invertendo isso para suprir uma necessidade do qual pressionaram a nós a suprir. Nós queremos dar uma resposta de crente sem antes termos comunhão com o Espírito. Só porque alguém quer tirar de nós alguma coisa como se nós fôssemos um Deus da época. Nós queremos responder à sociedade através de um comportamento santo sem o contato com Deus. E aqui Moisés, a primeira coisa que Moisés deveria de fazer é, vou consultar ao Senhor, como sempre fez.
Mas o que Moisés fez? Achou que tinha uma varinha mágica. Eu não tenho carne no bolso. Aí ele correu para o Senhor através de uma expectativa que tinha sobre a vida dele. Aí ele foi correndo para Deus. Deus, tu quer me dar esse povo no colo? O questionamento de Moisés, quer me dar esse povo como se eu fosse pai deles, levando eles no colo? Tu acha que eu sou capaz de fazer isso? Deus sentiu um pouco como é que estava a alma de Moisés. Deus não retrucou. Porque há de sinalizar aqui que Deus não vai botar nenhum peso para além daquele que a gente já está carregando no dia a dia. Se nós tivermos algum problema, o primeiro a querer resolver é Deus. Quando Moisés criou essa narrativa, que chegou ao ponto de pedir a morte, Deus não ficou retrucando Moisés, do tipo, Moisés, por que você quer morrer? Por que isso? Por que aquilo? A nossa ideia sobre esse desejo de Moisés é trazer um peso para quem se declara assim. Por quê? A primeira coisa que nós vamos fazer, se alguém da nossa relação próxima sentir-se igual a Moisés, é criar um relatório. Por que você está assim? Você não ora? Você não jejua? Tu não faz o teu devocional? Você não lê a Bíblia? Por que você chegou a esse resultado de vida? Como se a vida fosse totalmente mecânica, tivesse uma fórmula de bolo pronta, que alguém entregasse assim e dissesse assim, ó, faça isso aqui, que tu vai viver muito bem, circunstância nenhuma vão te alcançar. Tu acha que Moisés não tinha um padrão de vida adequado? Óbvio que tinha. Mas, às vezes, entregar tudo de nós parece um problema. Por quê? A gente se acha autossuficiente para lidar com todas as coisas. Eu quero te deixar aqui uma pulga atrás da orelha, talvez. A gente sabe que milagre não acontece a partir de coisas que o nosso cotidiano comum resolve. Apesar de Deus fazer milagre sempre, ele não acontece a partir de coisas que o nosso cotidiano comum resolve. E parece que a gente está achando que milagre vai acontecer a partir de coisas que estão nas nossas mãos, com as nossas circunstâncias e com o nosso desejo. Como se Moisés olhasse para aquela situação e dissesse assim, eu posso resolver isso. Eu vou resolver isso. Só que quando ele olhou para ele enxergou o vazio da sua alma sem Deus. Do tipo, eu não tenho nada para entregar a esse povo. E essa foi a grande frustração de Moisés. Que em si, nada ele tinha para entregar. Aí fiz uma anotação aqui, que me ocorreu lendo esse texto, é que a gente é a pessoa que tem mais capacidade de matar a gente mesmo. Você é a pessoa mais próxima para matar você mesmo. Do tipo como se diz assim, eu sou capaz de fazer com que minha vida não viva na presença de Deus de tal maneira que eu consiga fazer com a minha vida aquilo que eu nunca quis fazer. Nós somos capazes de desconfigurar tanto a nossa espiritualidade
e viver momentos de morte, como esse que subiu ao coração de Moisés, com uma força tão grande, que a gente só conhece no período em que Moisés está conhecendo, no período de aperto. A gente diz para a gente a si mesmo, poxa, é tão fácil querer morrer, porque quem está de fora pode pensar assim, poxa, líder, família abençoada, Deus responde oração, é isso, é aquilo, pode configurar uma opção de coisa. Por que o desejo da morte? Você é a pessoa que tem mais chance de matar você mesmo. Você é a pessoa mais próxima a executar tal fato. E a gente precisa entender também que a morte, por esses dados aqui do suicídio, ela não chega de um dia para o outro. A gente não dorme e acorda no outro dia dizendo assim para a gente mesmo, estou com vontade de morrer e vou me matar. A circunstância do momento é que produz no nosso coração tal desejo. E é aí que está o grande desafio. Então a gente não está morrendo exatamente no momento que a gente se suicida. A pessoa, ela morreu e depois se suicidou. Ela matou algumas coisas em si, esperança, comunhão com Deus, prazer pela vida. Já não é mais prazeroso sair da igreja e almoçar com a família. Já não é mais prazeroso momento de oração. Então são vários momentos de morte antes de chegar nisso aqui. Já não é mais prazeroso estar com os amigos, já não é mais prazeroso cantar um louvor a Deus, já não é mais prazeroso sair para trabalhar, já virou um peso estar acordado. Então a morte, ela não chega de um ato e diz assim, poxa, vou morrer e pronto, acabou. Algumas coisas perderam o sabor. Algumas coisas tiraram o colorido da vida. Sobre Moisés, a circunstância era o pedido em si. Eu quero que tu resolva todos os meus problemas, sendo que nele não se encontrava fonte de resolução. Então, a partir de nós, quando a gente configura a nossa vida para ser resposta de tudo aquilo que a sociedade quer encontrar em nós, a tendência é nos tornarmos como Moisés. E eu tenho dito que, quando a nossa esperança é uma santidade que começa aqui dentro, é o primeiro momento de queda e de frustração. Porque não há santidade se não for uma obra feita pelo Senhor em nossa vida, se não for um momento da graça dEle. E quando nós queremos encontrar circunstância aqui para viver algo que chama a atenção do Senhor, sem que seja o poder dEle para viver algo que chame a atenção das pessoas que estão do nosso lado, é a primeira queda que nós temos. Do tipo assim, eu vou fazer algo de bom porque eu quero movimentar o coração do Senhor. Ei, é ao contrário, você só faz algo de bom porque o teu coração está cheio do Senhor. E a nossa primeira circunstância de morte é achar que em nós mesmos nós somos a fonte da bondade. A partir de que, se eu fizer qualquer caridade, independente do Senhor ou não, eu sou a fonte da bondade. E quantas religiões não são assim, se nós pensarmos assim?
E Moisés se encontrou diante de uma circunstância que ele diz assim: eu não tenho capacidade de fazer essa bondade. E ele se encontrou diante de um espelho que ele só conseguia enxergar ele mesmo. Ele diz assim: se eu não tenho, quem é que pode fazer? Então ele recorreu ao Senhor para acusar o Senhor de alguma coisa que o Senhor provocou na vida dele. Quando na verdade, a primeira coisa era: eu vou buscar onde tem a fonte. Você percebe que começar ao contrário faz a gente terminar de uma outra maneira? É como aquela circunstância que Jesus se encontra com o diabo e ele diz assim, ó: pula daí do penhasco. Pula daí do penhasco. Como se a gente quisesse assim, ó. Aí o diabo fala assim, ó, que os anjos deram ordem a teu respeito. Mas assim, ó, eu começo a besteira. Lá no final, Deus dá ordem aos anjos para me salvar. Depois que você começou a construir, por vontade própria, diante desse castelo de areia que somos as nossas emoções e os nossos desejos, por que antes não foi assim? Senhor, dá para construir na rocha? Eu posso firmar alguma coisa na rocha? E a gente está lidando com o Senhor da mesma maneira que Moisés quer lidar nessa circunstância de vida. Eu vou construir algo, eu vou para um desafio e depois eu vou para o joelho e depois eu vou resolver. Senhor, começou sozinho e quer terminar comigo? A nossa graça é o que se é misericordioso. Só que em nós está as frustrações, né, dos nossos desejos e das nossas vontades. Então, quando nós construímos alguma coisa sozinho que dá errado, a primeira coisa que a gente pensa é: o Senhor não está comigo. Então, o que eu vou fazer se o Senhor não está comigo? Tentar resolver. Tentando resolver, cria circunstâncias maiores e mais perigosas para lidar com as nossas emoções. Porque você já percebeu? Quanto mais nós mexemos em coisas que não foram legais, piores elas ficam. Aí Deus tem uma solução para Moisés. O que fazer? O texto continua, e eu quero ler aqui algumas partes do texto, a partir do 16, que diz assim, ó: e disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabes que são anciões do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. Para que tu sozinho o não leves. O que Deus estava dizendo para Moisés aqui? A primeira coisa que nós precisamos compreender é que sozinho não dá. Aí a experiência de Deus com Moisés foi aqui, ó: eu vou tirar do espírito que eu coloquei em ti. Me parece que o Antigo Testamento ele não tem um diálogo tão compreensível, né, como a gente tem lendo a Bíblia toda sobre o Espírito Santo. E me parece que Deus estava falando com Moisés assim, ó: o Espírito que só agia em você, agora ele vai começar a agir nesses seus companheiros aqui, para te ajudarem nessa função. Aí vem uma resposta para nós mesmos. O que é a primeira coisa que a gente precisa para sair de situações e circunstâncias complicadas ou para enfrentarmos desafio? Do Espírito Santo.
O que não pode crescer no nosso coração é alguma coisa do tipo aconteceu com Moisés. Eu sempre posso enfrentar as coisas independente de Deus. Eu preciso do Espírito Santo. E qual é o resultado que o Espírito Santo produz diante dessas circunstâncias? Amigos com o Espírito Santo. Sozinho, foi dito aqui, sozinho não dá. E parece que a religião, ela quer produzir em nós alguns atos heróicos, do tipo de Sansão. Eu vou sempre resolver os meus problemas sozinho. Ela sempre te empurra para uma solidão. Porque eu vou no monte, porque eu vou orar sozinho, porque eu vou fazer isso, porque as minhas circunstâncias são assim, porque Deus tem esse mistério. Muito bom. Muito bom. Mas quem é que te afia? Quem está junto contigo nesse negócio? O que é que tu pode se confessar? Com quem é que tu pode falar? Para quem você pode abrir o seu coração? Aonde está a fonte disso? De quem você é? Está em Deus? Ou está nas circunstâncias que você está criando para viver diante da sociedade? E o diabo vai alimentando circunstância. Poxa, eu consegui isso sozinho, eu vou dar mais um passo. Poxa, eu consegui mais isso aqui sozinho, vou dar mais um passo. Poxa, isso aqui está legal sozinho, eu vou dar mais um passo. Pô, está muito bom. Pô, está todo mundo falando de mim, eu já estou sozinho aqui, ó. Agora eu só me comunico com as minhas relações pela rede social, estou mais sozinho ainda. Poxa, eu estou muito bem. Caramba, todo mundo está curtindo meus status, meus não sei o que de rede social, e agora eu estou muito bem sozinho. Até longe da esposa agora eu estou. Nem filho tem mais acesso a mim, eu estou muito bem sozinho. Eu já não tenho mais amizade, nem preciso, porque eu posso ir a qualquer lugar sozinho. Todo mundo vem falar comigo, tem sempre alguém me elogiando, me aplaudindo, eu estou sozinho. E sozinho, e sozinho, e sozinho, e sozinho, e sozinho, que nem Deus é mais contigo. Circunstância que nós criamos para abastecer a doença que está dentro de nós sem o Espírito Santo. Percebe que a gente quer ser assim? Criar circunstância e criar expectativa que nós não vamos precisar de ninguém. Eu não preciso falar com o irmão Robson, graças a Deus, senão eu ia ter que justificar o porquê que eu estou querendo fazer tal coisa. Eu não preciso falar com a minha esposa, graças a Deus, senão eu vou ter que justificar porque eu estou fazendo essa coisa. Eu chego lá e faço. Aí um momento chega que a gente fala assim, eu não preciso falar nem com o Senhor, graças a Deus, porque eu já tenho dinheiro para comprar. E vai se rompendo as relações, até que chega o ato e o desejo que chegou no coração de Moisés. Olha, agora eu não tenho capacidade de resolver, aí o Senhor que me dá essa coisa em minhas mãos, você não está resolvendo tudo sozinho? Claro que o Senhor não bota esse peso em Moisés, e as circunstâncias ali não eram para isso. O Senhor trata conosco num sistema de resolução para que nós venhamos aprender, não no sistema de punição, porque já pensou se eu sempre fosse punir os nossos erros e pecados? Ficaria um pouquinho feio para a gente, né? Sempre punindo, acho que a gente não estaria nem mais por aqui, eu acho, pelo menos nas minhas circunstâncias, acho que não. Se eu fosse punir sempre os meus erros com a mesma mão, né, que deveria ser punido, talvez eu não estaria mais aqui. Mas o Senhor gosta de resolver nossos problemas e gosta de nos chamar para perto. E chamando Moisés para perto, ele arruma no mínimo 70 amigos. Te chamando para perto, no mínimo, alguém vai te abraçar. O pastor Robson diz aqui, não passa por isso sozinho. No mínimo, alguém vai vir assim, ó. Ô, meu filho, conta para mim sua história, desabafa, vamos chorar junto. Moisés, tem circunstâncias da vida
que, após fechar a porta do quarto e orar, é sair para fora para abraçar alguém. É sair para socorrer. Após fechar a porta do quarto e orar, é sair para ver a luz do sol. Porque apesar dos nossos problemas ser resolvidos no silêncio das nossas guerras, ele só tem um resultado prático nas nossas relações. Apesar do problema ser resolvido na comunhão que nós criamos com Deus primeiro, ele só tem um resultado prático nas relações. Então, o início é Deus, e o resultado é pessoas. Se o início for pessoas, o resultado é isolamento. Porque tem dias que eu nem mesmo me aguento. Poxa, não estou legal, não levantei legal, não queria estar comigo mesmo. Eu queria ser outra pessoa para não estar com essa chateação que eu estou de ter que ir trabalhar e pegar a Avenida Brasil lotada. Se a gente começar do lado contrário, a tendência é terminar dessa maneira. Traz-me a morte. E a morte vai parecer tão bacana, diante dessas circunstâncias de areia que é minhas emoções, que logo ela vai se tornar atrativa. Porque, começando em nós mesmos, a primeira coisa que morre é esperança de viver. É aqui que está a diferença de Moisés. Aqui que é a diferença de Moisés. Por quê? A esperança de Moisés ainda estava próxima a ele. E que esperança é essa? O Deus que ele cria e que chamou ele para aquela obra. O problema de Sansão é que a esperança dele, ele criou circunstância para quê? Para que a esperança dele, se afastasse mais ainda. 1 pecado, 2 pecados, 3 pecados, 10, até 3 dá legal, dá para criar algumas circunstâncias. 31, 50. A esperança... E não acha que morre por causa da circunstância do pecado, não. Morre porque nós somos seres humanos. E quando nós fazemos algo de errado, a primeira coisa é afastar-se de Deus. Por isso que Jesus falou assim, chama Pedro, depois que resolveu todos os problemas da crucificação, chama Pedro, porque a tendência de Pedro é se afastar, assim como Judas se afastou. Mas aí Jesus fala, chama Pedro, para que ele não tenha a mesma tendência de Judas, para que não venha ocorrer o que ocorreu com Judas. Chama ele. Então, a configuração daquilo que nós queremos viver diante da sociedade, dependendo do jeito que nós configurarmos isso, pode chegar a esse fim aqui. Mas dependemos do jeito que nós iniciamos aquilo que queremos viver, ainda que sejamos afligidos com um desejo de morrer, porque as circunstâncias da vida são difíceis, a esperança ainda é palpável, ainda há comunhão, ainda há Espírito Santo, ainda há vida, ainda há gente, ainda há família. Aí a mensagem, concluo, que eu quero deixar para a sua vida é essa. O desejo de morte não é pecado. Não é. Mas a circunstância com que você trata isso pode te levar à morte. De fato. Se nós continuarmos
iniciando em Deus a esperança. Mas se nós continuarmos iniciando em nós mesmos, pode ter certeza, a proximidade da morte e do suicídio de fato vai bater com muito mais força. Aí qual a mensagem que você quer deixar, Marcelo? Inicia em Deus. Inicia em Deus. Porque pelo menos de uma coisa você vai ter certeza: segurança. Segurança. Em nome de Jesus. Que Deus possa estar te abençoando. Em nome de Jesus. Aplauda o nome dele, ele é bom. Glória a Jesus. Pastor Robson. Meus irmãos, pode colocar de pé um minutinho para nós estarmos orando. Glória a Deus, queria fazer essa oração, mas quando eu li a hora, mas vamos orar. Deus é bom, e há circunstância, e há desejos, há momento, há contexto que nos leva a certas decisões mesmo. Mas há um Deus, há um Espírito, há um Pai, há um Senhor, há um Salvador. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te glorificamos, Senhor, por essa graça maravilhosa da Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque Tu, ó Pai, fala aos nossos corações, ó Pai, da Tua maneira. Tu sabe, ó Pai, o quanto somos falhos, mas, Senhor, a nossa esperança está em Ti, Senhor. Que essas circunstâncias, Pai, momentâneas de vida, que não provoca desejo em nós, ó Pai, muitas das vezes de, ó Pai, sairmos daqui, calarmos essas dores, ó Pai, das nossas almas, ó Pai, que ela possa encontrar conforto em Ti. Tu és socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o nosso Senhor, o nosso pastor. Ó Pai, se alguém adentrou por esse lugar, ó Pai, sozinho, apesar de estar, ó Pai, no meio da multidão, apesar de estar num lar, apesar de morar com alguém, apesar de estar com alguém, apesar de conviver em sociedade, ela se sente sozinho. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, a começar do Teu Espírito, que nada pode fazer, ó Pai, se não for pelo Teu Espírito, nada podemos fazer, Senhor. Ó Deus, Teu Espírito possa abraçá-la, Pai. Ó Deus, que o Espírito, ó Pai, que desde o início do culto, ó Pai, ó Deus, estamos adorando nesse lugar, possa aquecer esse coração. E que logo assim, ó Pai, ela possa se sentir em família, nesse lugar, na sua casa, Pai, nos ambientes que frequenta, ela possa se conectar, ó Pai, com a realidade da qual Você apresentou a Moisés, Senhor. Criou 70 com o mesmo Espírito, que ela possa se conectar, ó Pai, com essas pessoas, por onde quer que ela for, ó Pai, em nome de Jesus. Que aquele desejo que bate em nosso coração de começar algo sozinho, ó Pai, possa cair por terra agora. Que possamos começar algo lá no nosso quarto, ó Pai, na oração, ó Pai, colocando, ó Pai, apresentando a Ti, que a influência desse mundo, ó Pai, não possa tirar, ó Pai, de nós a Tua presença, mas que a Tua presença possa nos fazer influenciar as circunstâncias da qual estamos vivendo. Muito obrigado por essa manhã de despertamento, essa manhã de chamamento, essa manhã do Espírito, ó Pai, onde lembramos, ó Pai, que só o Teu Espírito pode romper com certas coisas dessa vida. Só o Teu Espírito em nós, Deus, pode romper com desejos pecaminosos, ó Pai, que nos levam à morte, que nos levam à falta de esperança. Ó Deus, nos entregamos a Ti, ó Pai, mergulhamos nas Tuas águas, ó Senhor, para sermos controlados pelo Teu Espírito para a glória do Teu nome. Ó Deus, que nesta manhã corações possam voltar a Ti, para Te louvar e para Te engrandecer, e para viver no Espírito para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Jesus. Te oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito,
Encontrarei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Aleluia, Deus. Deus é tremendo, né, amados? Fala pro seu irmão, não passa por isso sozinho. Fala com ele. Estou aqui, ó. Vamos, amados, nós somos igreja. E se nós somos igreja, trabalhamos em unidade. Então, se nós trabalhamos em unidade, o seu choro tem que ser o meu choro, a sua alegria tem que ser a minha alegria, a sua tristeza tem que ser a minha tristeza. Isso é igreja. A sua dor tem que ser a minha dor. Então não passa por isso sozinho. Nós vamos enfrentar a adversidade, sim. Não vai ser a tua primeira adversidade, nem vai ser a última. Mas você tem um Deus que pode todas as coisas. Amém? Glória a Deus. A irmã Laila veio falar aqui comigo. Temos 8 quentinhas ainda. Você que gostaria de ainda comprar, abençoar a obra, estamos aí. Amém? A pastora está aqui, vai dar a benção final. Acredito que ela quer falar alguma coisa também. O João lá já está dizendo que quer uma quentinha na mídia. Guarda uma quentinha para ele. Como eu falei para os irmãos, tudo isso em função da nossa obra. Mas hoje eu gostaria, pastor, já orou? Pastor, orou? Já orou, graças a Deus. Então nós vamos dar a bênção final. E à noite nós estaremos aí, né? Ouvindo mais uma vez a palavra do Senhor. E que possa falar ao teu coração. Algo que eu esqueci é que no dia 27 de setembro nós estaremos iniciando nosso estudo com as mulheres. Vamos iniciar com algumas mulheres da Bíblia. Toda sexta-feira, às 7 horas da noite. Coloca no seu coração. Vai ser um estudo de um mês. Nós estaremos falando de todas as mulheres da Bíblia. Então, se você desejar, faça a inscrição com as esposas de pastor. A Laina vem aqui na frente. Cadê as esposas de pastores? Tem aí? Quem são esposinhas aí? Rafaela não, que não está mais aqui, né? Quem mais? As esposas de pastores, procure elas. Procure uma diaconisa, um diácono. Dê o seu nome. Nós estaremos começando dia 27 de setembro, estudar as mulheres da Bíblia, né? Coloque a mão no seu coração. Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Obrigada pelos louvores. Senhor, que nós possamos aprender um pouco mais. Todos nós estamos num processo de um entendimento que o nosso próximo, que o nosso irmão, que o nosso amigo, que o nosso vizinho, que o nosso parente, eles precisam de nós, que os nossos irmãos da igreja precisam de nós e que nós não estamos aqui para apontar nada para ninguém, mas para acolher, para ajudar. Senhor, usa as nossas vidas. Estamos aqui para ser usados como instrumento vivo nas tuas mãos. Então que cada pessoa, cada irmão, cada irmã que ouvir essa palavra hoje pela manhã, que vai ouvir à noite, Senhor, que eles possam entender que nós somos esses servos que o Senhor escolheu para ajudar vidas, para cuidar de pessoas. Abençoa cada um deles. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a sua vida. Que o Senhor tenha misericórdia de você e te dê a paz. Que esse domingo seja um domingo de paz. Que você
possa abençoar sua família. Vá em paz e que Deus abençoe você rica e abundantemente. Amém? Deus abençoe. Se você quiser